Temos uma família espiritual? É muito comum ouvir que não nos sentimos bem em nosso núcleo familiar, que pais, irmãos e parentes nos causam estranheza com suas ideias e nos sentimos muito deslocados quando estamos junto a eles. Mas por que isso aconteceria? Há uma causa espiritual que explique algo assim? No 4º mandamento da lei de Moisés diz: honrar pai e mãe. Honrar significa ouvi-los, obedecê-los, dar-lhes motivo de orgulho por nossas boas atitudes, ajudá-los em sua velhice, retribuir-lhes de algum modo por seu sacrifício pessoal em nos dar seu melhor para que alcançássemos uma maturidade equilibrada, tanto mental quanto financeira. O núcleo familiar que temos sempre será nosso ponto de partida para entrarmos nesse mundo sempre de tão difícil sobrevivência. Mas o que nos diz Jesus a respeito? Como já dissemos antes, Jesus foi um grande revolucionário, quebrando paradigmas. Em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51, nos fala: quando ele tinha 12 anos, depois de muito procurarem, foi encontrado por sua família pregando junto aos doutores do templo de Jerusalém. E quando foi advertido por Maria por ter sumido, ela escutou-lhe: mas que necessidade tinham de procurar-me? Disse-lhes: não calcularam que estaria aqui no templo, na casa de meu pai, pois preciso tratar dos seus assuntos. Outra passagem importante encontramos em Mateus, capítulo 12, e Marcos, capítulo 3. Jesus estava pregando à multidão quando chegaram a ele dizendo: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ao que ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontou ao povo presente ali: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem traz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem talvez seja a mais importante para explicar que os verdadeiros laços familiares não são necessariamente os laços de sangue, mas os laços espirituais que unem as almas em verdadeiros núcleos familiares pelas afinidades que têm entre si. E antes que pensem, de modo algum, Jesus menosprezou sua mãe, mas deixou claro que sua verdadeira família era o grupo espiritual ao qual pertencia e que eles deveriam compreender isso. O mesmo acontece conosco nos laços espirituais que temos, tanto na Umbanda como qualquer outra doutrina ou religião. Todos viemos de algum lugar pertencendo a um núcleo de trabalho ou presos pelas correntes das dívidas espirituais nos processos dolorosos de obsessão que se arrastam por várias vidas. Mas vamos falar de nosso grupo espiritual. Diferente de outras religiões e doutrinas que só prevêem a existência de um espírito chamado vulgarmente de anjo da guarda, cada pessoa que nasce com um compromisso mediúnico nascerá cercado de entidades que vão lhe dar suporte ao trabalho futuro. Na Umbanda, uma dessas entidades será nosso guia-chefe, que vai ser o principal responsável por nossas missões junto à espiritualidade superior. Na Umbanda, será um caboclo ou um preto velho, nunca uma criança ou um Exu. E a cada ritual de Amaci, ele ou ela irão se manifestar, confirmando sua presença espiritual como nosso principal protetor. Mas lembramos que não será apenas o guia-chefe que vamos incorporar na Umbanda. Na verdade,
Ele é o chefe de uma equipe espiritual que vulgarmente chamamos de coroa. A coroa espiritual que temos é o conjunto de entidades que vão trabalhar conosco, incorporando em diversos trabalhos na Umbanda. Teremos um ou mais caboclos, um preto velho, uma criança, conhecida por nós como Cosmes, e um ou mais Exus. Essa será a coroa que vai se manifestar em nossa mediunidade na Umbanda, sendo razoável um número limitado de entidades e não uma falange inteira, como poderão pensar. Lembramos que médio de Umbanda não é médio de incorporação de sofredores como vemos no Espiritismo, podendo incorporar entidades sem fim, mas se restringe pelo próprio Amaci e quando o médium está em equilíbrio a esse grupo espiritual limitado. Essa é a nossa verdadeira família, de onde de fato viemos, tivemos orientação e quando morrermos retornaremos a ela. Assim como uma família como conhecemos, ela poderá agregar mais pessoas com o tempo. Alguns até poderão se desligar, conforme as alterações que poderemos ter em nossas missões, quando encarnados ou quando mudamos nosso destino, se ingressarmos no bem ou no mal. Em vista disso, a Umbanda nos mostra os mais profundos laços familiares que temos, anteriores a essa vida e que prosseguirão mesmo quando partirmos desse mundo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.